é por músculo, né? E eu estava considerando o músculo do meu braço, né? Ele está aqui, mas se eu não exercito ele, a hora que é oferecido uma carga para mim pegar, para mim transportar, eu vou até tentar pegar, mas o trabalho não vai ser adequado. O meu corpo vai sofrer, as articulações, né? Os irmãos estão ao meu lado, o corpo em si sofre, porque o órgão que foi designado para fazer a força, né? Fazer uma força adequada, ele não estava exercitado. O trabalho vai ser um trabalho, não vai ser um trabalho ideal, né? Então, mas o Senhor nos deu um espírito, né? Nos deu o nome do Senhor para invocar, né? Agora o Senhor nos deu a imersão na palavra. E o que a palavra é? A Bíblia fala sobre a palavra. Nós estava desfrutando, eu cantei, eu lembrei de Efésios, né? Não vou ler para nós ganhar tempo, né? Efésios fala que a palavra é a espada, né? E quando nós saímos às ruas, orar pelas pessoas, a base da nossa saída é a palavra. E ali falava que nós saímos imersos na palavra. Não, quando um guerreiro sai à luta, que ele sai com a espada, o inimigo não enxerga ele. O inimigo só enxerga uma espada, né? Porque ele está imerso na defesa. Senhor Jesus. E assim nós andamos imersos na palavra. Então nós estamos desfrutando deste livro, né? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, né? Capítulo 3. Como o assunto é vasto, né? Então nós vamos abordar alguns pontos só. E a nossa intenção não é citar conteúdo aqui. A nossa intenção, o encargo que o Senhor tem nos dado, é tocar na vida, né? Nós vimos essa semana, né? O Senhor falando para nós que quando nós tocamos na vida, né? Tocamos com o nosso espírito, quando nós falamos, de nosso falar, a vida ecoa com poder. Isso nós podemos ver, Senhor Jesus. Vamos mesclar aqui o que o Senhor está falando para nós, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Segunda-feira, ele fala assim: a imersão na palavra transforma nossa vida. Amém? Imersão na palavra transforma nossa vida. Senhor Jesus, quando pregamos o Evangelho, orando pelas pessoas, levamos o testemunho dessa transformação, não um mero ensinamento. Por isso a palavra ecoa com poder naqueles que a recebem. Sempre a ordem do Senhor foi que a gente desfrutasse da palavra, a gente vivesse por meio da palavra. Mas agora, por que o Senhor nos deu essa palavra, imersão na palavra, né? Você viver dentro da palavra, você respira ela, né? Nela tem oxigênio, nela tem o alimento, nela tem tudo que você precisa. Porque os tempos estão no final, né? E nós vivemos a era do Apocalipse, né? A era do 7 Espíritos. Então, tudo está intensificado. Os irmãos não concordam com isso? A maldade, a frieza, o desamor, né? O inimigo tem levantado todas as coisas contra a palavra de Deus, contra aqueles que amam o Senhor, né? Então não pense porque você está na vida da igreja, que você acha que esteja tudo bem contigo, né? Nós precisamos estar vigilantes, porque o diabo, né, ele anda ao nosso derredor como um leão, né, procurando alguém para devorar. Então por isso que nós precisamos viver imersos na palavra. Senhor Jesus. E bem no início aqui, na página 37, ele está dando alguma coisa de alerta para nós, né? Ele falou sobre a igreja em Éfeso ali, né? Que ela perdeu o primeiro amor, porque o amor é o próprio Deus que está na palavra. Eles estavam amando o Senhor, mas acabaram perdendo o foco. Eles foram atrás de doutrinas,
estudar a palavra, conhecer mais. Talvez não usaram o espírito suficiente, né? Começaram a usar uma parte da sua alma, usar mais a mente, né? Mas ainda tem uma promessa para eles, né? Que ali ainda tem vencedores. Senhor Jesus. E logo à frente também fala para nós, eu vou ler aqui para ser mais exato, né? Senhor Jesus. Final da página 37. A igreja em Éfeso recebeu o ensinamento diretamente do apóstolo Paulo. Por isso era capaz de reconhecer aqueles que eram de fato apóstolos. Essa referência está em Apocalipse 2:2. Podemos dizer que os efésios eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. Porém, não basta ter o conteúdo correto. É preciso também ter o espírito correto. Senhor Jesus, nós queremos ter um espírito correto. Os irmãos em Éfeso tinham o conteúdo correto, mas lidavam com esse conteúdo de forma legalista e judicial, o que ocasionou a perda do primeiro amor para com o Senhor. Senhor Jesus. Então, quando nós conhecemos o Senhor, nós começamos a amar o Senhor, né? A gente não enxerga mais nada, né? A gente é apaixonado pelo Senhor, mas nós temos algo muito próximo do nosso espírito. A nossa mente, ela começa a se tornar analítica, né? Começa a analisar, isso aqui eu já sei e tal. E se nós não vigiar, a gente acaba perdendo essa simplicidade. Senhor Jesus. E aqui fala também na sequência: a palavra profética vem para transmitir o que o Espírito diz às igrejas, de maneira viva e atual. Amém? A palavra profética vem para transmitir o que o Espírito diz às igrejas, de maneira viva e atual. Todavia, só iremos receber essa maneira viva e atual se estivermos no Espírito, em obediência e simplicidade. Isso tudo foi perdido pela igreja em Éfeso, que passou a lidar com a palavra meramente como doutrina, até que por fim perdeu o primeiro amor. E graças ao Senhor que hoje a direção que o Senhor nos dá por meio da palavra profética, quando nós saímos às ruas, orar pelas pessoas, nós não estamos ali para explicar a palavra doutrinária, né? Nós estamos ali para falar a palavra de uma maneira viva, né? E o Senhor tem nos ajudado por meio da imersão, trechos, né, extraídos da palavra de Deus, que quando nós oramos baseado naquilo, a vida jorra, né? Senhor Jesus, a vida jorra para as pessoas, né? E as pessoas são alcançadas por essa vida. Nós cantamos aqui: o que Deus está fazendo é sobrenatural. O que Deus está fazendo é sobrenatural. O que está acontecendo é sobrenatural. Senhor Jesus, é sobrenatural, irmãos. Para muitos pode ser que o sobrenatural seja, a gente está falando que comece a descer fogo, sei lá o que. Sabe o que nós estava cantando, e o Senhor vai te mostrando algumas coisas. O que é sobrenatural? É quando alguém está decidido morrer, tirar sua própria vida, e alguém chega lá e ora por essa pessoa, e salva ela. O que é isso? Sobrenatural. E isso está acontecendo, irmãos. E não é pouca coisa. Às vezes nós não mencionamos o tamanho disso, porque não acontece em nossa casa, nossa família. Ó, recente, um testemunho dos irmãos do PAC, né? Um jovem, o futuro todo para frente, ele estava decidido a tirar sua própria vida. Uma pessoa que foi criada para fazer parte do exército de Deus. O inimigo entrou na sua mente, mas o Senhor encaminhou alguém para falar com o seu espírito. Senhor Jesus, e o Senhor quer enviar cada um de nós, Senhor Jesus, para salvar essa pessoa, né?
tamanha tragédia na família e o prejuízo para Deus, né? Alguém que foi criado, designado para levar vida para outras pessoas, né? O inimigo traga, né? Então, quando nós somos convidados, irmãos, a orar por alguém, a sair, considere isso, porque o Senhor sempre está enviando alguém para orar por você também, né? Com muita frequência nós encontramos pessoas nas ruas que oram por nós. Eu seguidamente encontro comportores e tal. Eu costumo não me identificar, depois, no final eu me apresento, né? E essa semana teve um dia de muita chuva e tal, e eu estava na rua. Eu estava passando na farmácia, uma guria cheia de simplicidade, mas dela ecoava vida, né? Ela está na porta de uma farmácia com uma sacolinha assim, bem simples, ela tal, né? Acho que devia ser argentina, língua espanhola tal. Ela pediu com licença e posso orar por você. Se a gente tiver na nossa mente arrazoando, ô irmã, tudo bem, eu sou da igreja e tal, né? Tu perde a bênção, deixa a bênção passar. Mas quando nós somos simples, né? Nós aceitamos a oração, né? E se nós permanecemos na simplicidade, nós retribuímos, abençoamos ela e adquirimos o livro, né? Temos que aprender com os irmãos que nos dão esse encorajamento. O irmão te abordou na rua, apresentou, amém. Adquire, né? Você renova a força do espírito dela, né? Senhor Jesus, o que está acontecendo é sobrenatural. E ali a gente viu a história da igreja em Esmirna, né? Quando Satanás levantou perseguição, vou exterminar com esse povo aí, né? Agora é a fio de espada, não vai sobrar ninguém. Mas ele percebeu, quanto mais ele perseguia, mais gente surgia. Senhor Jesus brota como, né? Brota do solo, como os irmãos têm falado, né? Por quê? Porque a igreja é de Deus, irmãos. Nada pode vir contra a igreja. Mas aí Satanás, nós vemos que Satanás ele mudou de estratégia. Ele quis se unir com a igreja, né? Introduzir costumes, tudo que tem direito, né? Coisas parecidas, né? Mas tudo que parece não é, né? Tudo que é o que é real, o que é verdadeiro é aquilo e ponto final. E o que é verdadeiro é a palavra de Deus, né? Tudo que for semelhante não é de Deus, né? Senhor Jesus. E aí acabou dando um legado, né, negativo para nós, né, para toda a história da igreja, que se arrasta até hoje. Mas isso está de dias contado, né? Tantos rituais, costumes, né, crenças que foram enfeites, né, para tentar chamar atenção, para tentar enfeitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não precisa de enfeite. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus ela é vida, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Deus não está interessado em formar grandes pregadores. A religião ela quer dar muito auxílio, né? Você se torna um pregador, daí começa a agregar muitas coisas, né? Enfeitar a palavra. E quanto menos, tu pode ser até uma pessoa com um coração adequado para o Senhor, mas o inimigo entra lá na tua alma, né? E começa a mexer naquela parte chamada ego, né? O ego é como um balão, né? Quanto mais você vai enchendo, mas ele vai se tornando perigoso, irmãos. Eu sempre falo para as pessoas que o ego é como um balão, né? Você vai enchendo, né? Ele quer subir, né? Mas ali tem um perigo no ego. O inimigo deixa teu ego crescer, daí tu começa a se tornar famoso, aquele irmão, e aí tu começa a receber elogios, aplausos, né? Mas aí, qualquer esbarrão estoura esse balão, né? Aí você já se vira contra o irmão que esbarrou em você e tal, né? E aí gera tudo que Satanás quer, gera o quê? Confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Senhor Jesus, e aqui ele fala, mas as pessoas que dão testemunho do que a palavra realmente está fazendo em sua vida e suas famílias. Então, nós temos visto, irmãos,
os testemunhos, o que Deus está fazendo, né? Na nossa vida e na vida de nossa família. E às vezes não na nossa família que vivemos junto à mesma casa, mas na nossa família de modo geral, né? Por nós sermos fiéis, amarmos o Senhor, né? O Senhor está guardando nossa família de tantas coisas, né? Vendo que a Flávia está aqui, né? Eles têm sido fiéis, os meninos ali e tal. O Senhor tem guardado eles. Surge algum percalço, né, Flávia? Né? A coluna dói, limita alguma coisa, mas o Senhor está ali sustentando, né? O Abimael não está aqui, trabalha um pouco distante. Nós não percebemos, mas por esse coração aqui, o Senhor tem guardado ele, as suas idas e voltas, tem guardado no trabalho, que é uma esfera, né, difícil, né? E assim todos nós, irmãos, nós temos que ter esse coração absoluto pelo Senhor, né? E ali a gente vê que foi surgindo tanta coisa, né? Chegar ao ponto deles falarem que Jesus era como fosse um fantasma, né? Que Jesus era um fantasma. Sim, vocês estão vendo o extremo da situação, né? Vamos ler 1 Coríntios 2,14. Senhor Jesus. 1 Coríntios 2,14. Por isso que é tão importante, irmãos, nós nos apegar naquilo que é espiritual, sempre usar o nosso espírito, né, para poder receber aquilo que é de Deus, né, aceitar, assimilar e viver por aquilo. Senhor Jesus, 1 Coríntios 2,14 fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso está dentro do contexto que quando nós saímos às ruas, né? Nós recebemos a palavra profética e nós cremos que a palavra que recebemos é de Deus. Então nós somos orientados a orar aquilo que é espírito, né? Hoje até mesmo vi um irmão orando, ele abordou uma pessoa e ele se identificou que ele pertencia a um grupo X, como se, o Davi, né? Como se ele, digamos, eu creio em outro Deus. O Davi foi discutir, contestar com ele? Não. Ele disse, muito bem, por isso eu quero orar por você, né? Orou pela pessoa. Certamente, alguma coisa foi despertada no espírito desse homem, né? Porque nós cremos na palavra que nós temos falado. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós vamos avançar um pouquinho mais. Senhor Jesus, não vamos entrar aqui muito nesses aspectos negativos, porque nós queremos entrar no que é positivo. Senhor Jesus, aqui também a questão foi citado também essa semana sobre os aspectos do Deus triuno, né? Também nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas nós sabemos que o nosso Deus, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele é triuno, mas hoje ele se tornou acesso a nós como o Espírito que dá vida. Na palavra nós encontramos ali o Espírito em minúsculo, que se refere ao nosso espírito humano. Mas também nós vamos encontrar o Espírito em maiúsculo, ele está mostrando o Senhor, né? Depois que ele veio enviado pelo Pai, ele veio ter viver humano, né? Então, ele experimentou as coisas dessa terra, tal, sem pecado, né? E por causa de nós, ele foi para a cruz, né? Onde ele levou todos os nossos pecados para a cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Senhor Jesus, e ele se tornou o Espírito que dá vida. Então, e agora, Senhor Jesus, e agora, nós temos esse Espírito dentro de nós, né? Nós não temos um Deus distante, né? A religião, ela ensina com todas as misturas, né? Que às vezes nós temos que fazer sacrifícios, temos que, né, tanta coisa, para que Deus possa olhar para mim,
para que Deus possa ter misericórdia de mim. Mas a Bíblia nos mostra, foi nos revelado, né, que nós temos esse Deus todo-poderoso, né, ressurreto. Ele está dentro de mim, Ele está no meu espírito, Senhor Jesus. E só vou ler João 1 aqui, só para nós seguir a sequência. João 1. Então aqui mostra o nosso papel quando nós saímos para pregar o Evangelho, né? Nós levamos o Evangelho da graça, que é para levar, né, as pessoas a crerem, receberem a vida de Deus. Não existe nada extraordinário, né? Nós oferecemos a oração, oramos por ela, e nós também convidamos ela para orar conosco. Se ela ainda não crê em Deus, aqui no o Evangelho de João, capítulo 1, ele fala assim, no 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a pessoa que não tem o Senhor, ela pode ser uma pessoa culta, pode ser uma pessoa simples, pode ser um morador de rua, não importa. Se essa pessoa não tem a vida de Deus, se ela não é filha de Deus, ela está andando sem rumo, né? E nós precisamos alinhar a vida dessa pessoa, orando por ela, né? Ela recebe a vida de Deus, recebe esse Espírito que dá vida. A partir daí, a vida dela começa a ter sentido. A pessoa, opa, alguma coisa está errada. As pessoas o homem gosta muito de acumular riqueza, né? Como alguma coisa de satisfação para ele, né? Aí alguma coisa está errada na minha vida. Alguma coisa despertou em mim. Existe um vazio dentro de mim. Mas nós ensinamos a pessoa a invocar o Senhor. Nós deixamos o livro, né? Graças ao Senhor, porque o conceito, né? Muitos tinham o conceito que nós éramos vendedores de livro, né? Mas nós não somos, irmãos. Nós somos semeadores da palavra e somos alimentadores de pessoas. E nós geramos pessoas que cooperam com isso, né? Nós temos que ter esse coração de sempre carregar um livro conosco, né? Se eu tenho dificuldade de passar pelo custo do livro, mas no meu trabalho, eu sempre tive essa meta na minha vida, irmãos. E o Senhor sempre me honrado. Todos aqueles que trabalham comigo, eles têm que ter acesso à palavra de Deus, né? Todos, para muitos eu consegui passar, retribuindo o custo. Muitos eu presenteei, muitos adquiriram, mas não cooperaram, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que o Senhor me retribuiu e continua retribuindo de uma maneira muito generosa. O Senhor tem levantado pessoas para suprir tudo isso. Então, nós não podemos cair no engano de Satanás, né? Que nós estamos, eu não vou adquirir porque, esse kit aqui custa R$30, mas esses R$30 eu posso fazer tal coisa. Irmãos, nós estamos numa era de ver tudo com olhos espirituais, né? Eu vou investir nesse kit que contém 2 livros, e eu vou levar no meu trabalho. Eu posso abrir ele, né? E eu quero, Senhor, eu quero mudar a história da vida de 2 famílias. Certamente vai vir alguém se derramando aos teus pés, né? Se você tem dificuldade de orar, você diz, eu quero te abençoar com essa palavra aqui. E a pessoa vai ler e vai ter sua história mudada. E o Senhor vai te honrar, né? O dia do Senhor está muito próximo, irmãos. E naquele dia, o Senhor vai mostrar para você muitas pessoas que você livrou elas da perdição. Pode ter convicção disso, né? Nós somos trabalhadores da última hora. Vamos repetir, irmãos. Eu sou um trabalhador da última hora. Eu sou um trabalhador da última hora. Eu quero cooperar com meu Senhor. Eu quero cooperar com meu Senhor. Orando pelas pessoas. Orando pelas pessoas.
levando a palavra, levando a palavra, levando a palavra, levando a palavra, levando a palavra. Senhor Jesus. E é o que nós fazemos hoje, irmãos. O trabalhador da última hora, ele só leva a palavra. Como nós vimos ali no Evangelho de João, que foi falado da samaritana, né? Aquela mulher samaritana. Ela estava desesperada, né? Sedenta, né? Ela queria o Senhor, mas ela não sabia onde encontrar. Senhor Jesus. E a religião impedia, né? E ela estava ali, apresentavam o cântaro e corda para ela, né? Porque a religião apresenta, você tem que fazer isso, fazer aquilo para poder tocar em Deus. Mas quando nós oramos com esse coração quebrantado, né? O Senhor se aparece para nós e serve para nós água viva, né? Quando nós bebemos do poço de Jacó, né? Essas coisas da religião não mata a nossa sede, né? Então isso tem que ser um termômetro para nós. Se até o que eu tenho feito, a maneira que eu tenho buscado o Senhor, não tem me saciado, Senhor, eu quero beber da água que Tu serve. Senhor, eu quero estar junto com os irmãos, bebendo essa água que está sendo servida. Senhor Jesus, daí quando nós bebemos, né, essa água, ela gera uma explosão dentro de nós. Porque ela é uma fonte que ela se torna uma fonte a jorrar, né? Essa fonte está lá em João 7, 37 e 38. Senhor Jesus. E aí, quando essa fonte, ela começa a jorrar, bate um desespero saudável em você. Aí você corre, né? Você corre onde tem pessoas e você fala dessa fonte. De que maneira? Orando por elas e levando a palavra. João 7, 37 e 38 fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Do meu interior fluirão rios de água viva. Do meu interior fluirão rios de água viva. Do meu interior fluirão rios de água viva. E essa água viva que flui vai ajudar aquele paralítico que nós vimos, né? Há 38 anos, um cara paralítico ali na beira de um poço, né? Esperando que alguém jogasse ele naquela água para que ele pudesse ser curado. Senhor Jesus, toda uma limitação, né? Toda uma limitação. Mas quando nós cremos no Senhor, né? Que nós tomamos posse dessa fonte a jorrar, né? Essa fonte jorra e esse paralítico sai andando. Esse paralítico é curado. Senhor Jesus. E nós fazemos isso porque nós cremos na palavra. E nós vemos ali também no Evangelho de João, estou cuidando do tempo aqui, também do filho do oficial, né? Acredito que estava à morte já, se não tinha morrido, né? E ele foi desesperado buscar por Jesus, né? Se Jesus viesse ali, não ia salvar o filho, né? Então imagine o que seria um desespero de você vendo o teu filho morrer e você correndo atrás do melhor médico, né? Daí tu chega lá, doutor Celso, corre na minha casa que meu filho está passando mal, acredito que possa até ter morrido, né? Só você pode salvar meu filho. Você é um cara cheio de experiência. E aí ele fala assim, não, volta para casa lá, né, que você vai encontrar teu filho, vai estar bem, né? Não precisou nem se deslocar. O que o senhor quer dizer, né? Vocês não precisam contar com a minha experiência, com a minha presença física, né? Vão acostumando com o meu falar, que é a minha palavra que faz as coisas. Que eu em breve
me tornarei o Espírito e estarei habitando entre vocês. E aí vocês vão usar o Espírito de vocês e vão falar minhas palavras, para que tudo possa acontecer em meu nome. Então, aqui está totalmente ligado à obediência, né? Senhor Jesus. Vamos ver se eu encontro aqui na minha imersão aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O sábado está aqui. Ó Senhor Jesus, nós amamos a palavra de Deus. Amém? Nós amamos. Item 3 de sábado. Se você ama a palavra de Deus e crê que é ela que cura e faz a obra de Deus, perceberá que toda palavra que ele fala não é para formar um repertório de doutrina em nossa mente. Senhor Jesus, nós cremos que a palavra que Deus fala é para nos curar. Amém? O resto não vamos entrar ali, né? Nós cremos que essa palavra veio para nos curar. Toda palavra de Deus exige uma ação nossa. A palavra de Deus exige uma ação nossa. Crer e executar conforme a palavra. Crer e executar conforme a palavra que Deus fala, né? Então, outra aplicação, né? Eu posso estar na melhor empresa, a empresa que paga o melhor salário, usufruindo do melhor cargo, mas se a ordem que for me dada, eu não executar, eu tenho algum valor para a empresa? Não, né? Senhor Jesus, mas nós estamos no melhor lugar, né? Que está acima de todos os lugares, né? E nós não precisamos de nenhum esforço, né? Precisamos ser simples, né? Receber a palavra e praticar a palavra. E é por você que pratica? Eu confesso que eu não tenho capacidade nenhuma, irmãos. Quando eu falo que toda vez que eu preciso sair na rua para me pregar o evangelho, eu sofro com isso, me gera um desespero dentro de mim. Mas graças a Deus, posso contar com os irmãos, né? Então nós podemos contar com os irmãos. Na igreja nós estamos no melhor lugar porque nós podemos contar com os irmãos. Aqui nós não estamos aqui para contar com um amigo. Eu posso conta comigo que eu sou teu melhor amigo, né? Na vida ou na morte eu estou contigo. Ditado mundano, é mentira. Quem está conosco é os irmãos que amam a palavra, né? Eu preciso dos irmãos, né? Muitas vezes precisamos sair em lugar longe, fazer visitas, né? Vou dar um exemplo do Enio aqui, né? Convidava eles, né? O Enio tinha toda a desculpa, né? Eu sirvo bastante, uma época ele cuidava mais, aqui estava sempre aqui, né? Ele e a Marisa, e jantar, né? Irmão Enio, vamos fazer uma visita, Pinhalzinho, quantas vezes, né? Coberto de neblina, né? Um asfalto cheio de buraco. Irmão Enio, amém. Que hora podemos sair, né? Com quem que nós podemos contar, irmãos? Com os irmãos. Senhor Jesus, por causa a questão de nós crermos, né? E sermos fiéis à palavra. Então, quando nós recebemos um convite de um irmão, porque o irmão precisa de ajuda, né? E da mesma forma, estamos, né, emprestar o ombro para os irmãos, né? Quando Jesus fala, Ele nos capacita a executar a palavra. Quando Jesus fala, Ele nos capacita a executar a palavra. Então, tudo é uma questão de obediência, irmãos. Eu falo que faz mais de 20 anos que eu estou na vida da igreja, né? Então, eu trazia muita casca da religião, né? Muitos costumes, muita coisa, né? E no começo eu não estava entendendo muito o que os irmãos estavam falando, né? Mas eu aprendi a ser fiel e obedecer, né? Os irmãos falavam, vamos fazer tal coisa? Amém, vamos lá. Não estava entendendo nada. Eu fui em muitas conferências que eu não estava entendendo, mas por eu ser fiel, o Senhor sempre me abençoou, né? Sempre me guardou, e até aqui tem me sustentado o Senhor, né? E a linha de chegada nós estamos muito perto, irmãos, está muito próximo. Então nós temos que estar entrelaçados e nós temos que prosseguir. O inimigo ele vai levantar N motivos
para você não estar junto com os irmãos, né? Mas o segredo da bênção é a gente estar junto com os irmãos. Numa comunhão que teve início do ano, né? Os irmãos recebemos um convite para ir para o PAC em outubro, né? Então, eu podia muito bem, tá longe, né? Tá muito longe, passagens são caras, né? A gente está sempre servindo, se envolvendo, vou analisar, né? E eu peguei, fui fiel, Senhor, eu quero ir. Falei com o Rodrigo e tal, ele estava sempre olhando passagem. Aí surgiu passagem, né? Aí fui lá e comprei passagem, né? Comprei passagem para mim e para o Isaac. Graças ao Senhor que deu uma salvação para nós, né? Eu falei para ele, teu presente aniversário, dia 28 de setembro, é uma viagem para o PAC. Amém? Senhor Jesus, não me peça nada, não peça nenhum chinelo, que o teu presente é a ida para o PAC. E também tem uma condição, você precisa fazer comportagem para ajudar a cobrir a despesa dessa passagem. Amém? Né? E ele, na simplicidade dele, supriu muito mais, ele supriu as nossas 2 passagens com a comportagem. Amém? Outro item, irmãos, eu não tinha pedido folga no meu trabalho. Graças ao Senhor, nesses 20 anos, o Senhor nunca me deixou faltar uma conferência, uma comunhão, por questão de trabalho. Aí, só avisei o meu coordenador, de cima da hora, eu falei para ele, eu tenho um compromisso, né, de 3 a 8 de outubro, em São Paulo e tal, e eu preciso estar nesse compromisso, e eu preciso de folga. E ele disse, cara, tá difícil. Mas eu não olhei para o difícil dele, né? Porque eu sabia o que era prioridade, era do Senhor, né? Como nós somos uma turma muito grande e nós temos férias semestrais, então você sai de férias, na hora de tu voltar, já tem 2 de férias, tem 3, então, e não pode passar isso, porque o Ministério do Trabalho está em cima, se passar, a empresa é multada e tal, né? Questão judicial. Ele disse, já tem gente de férias, fala com a colega. Eu chamei ela no WhatsApp, eu disse, Fran, o negócio é o seguinte, sei que está de férias, tá, a partir de 1º de outubro, mas eu tenho um compromisso, falei a data e tal. Ela, não tem problema, não precisou eu mentir, não precisou implorar, não precisou prometer presente para ela. Falei para ela, ela falou assim, não, só fala com o Dani e inverte lá, quando você for pegar, deixa a tua para mim, não pediu data, né? Então deixa que eu pego a tua data e tu pega a minha, está tudo certo. Amém? O Senhor honra. Daí, Senhor Jesus, nós ia ser na segunda-feira, né? Aquele vucu-vucu tal, né? Eu tinha muita coisa para me fazer, eu tinha um dia para resolver um monte de coisa, tinha um monte de cliente para me atender, porque ia ficar uma semana fora, né? Se eu vou largar o carro para lavar, estou me alongando 1 minuto, irmão, não quero falar que nós vamos ser fiéis, tá? Eu vou largar o carro para lavar, e já tinha que correr no hospital, entregar um livro, daí tinha que ir na escola do Isaac, avisar que ele ia faltar, e tinha que eu largo o carro, quando vou, ergui o capô, tal, o capô volta, bateu na minha testa. Daí vem o cara que ia lavar, disse, ele é irmão também, ele disse, irmão, corre no hospital que tu abriu a testa, vai ter que dar ponto. Senhor Jesus. Então o inimigo estava tentando várias formas, eu só peguei um papel que eu tinha, eu fui no retrovisor, abri e tinha aberto mesmo, né? Eu só comprimi com um papel ali, mas o meu coração estava no PAC, irmãos. Aí fui correr no hospital, comprimi bem, entreguei o livro, era uma pessoa de fora, graças ao Senhor, recebeu o livro, pessoa muito importante, influente, né? Aí corri no pronto-socorro, daí falei lá, cheguei lá, disse, aconteceu isso, aquilo, tal. A guria já olhou e tal, eu disse, que der para agilizar, que eu tenho um compromisso. Já ajeitaram, fiz um curativo, chego a pegar o carro, tinha dado um problema na questão elétrica do carro, né? Acendeu as luzes no painel, liguei para 2 eletricistas, disse, não vai longe que pode parar no meio da rua e tal, né? Nunca tinha dado nada no carro, né? Mas amém, saí dali, era para ir visitar a mãe que tinha quebrado o braço, né? Aí peguei, não fui, né? Resumindo, né? O que eu quero dizer, o Senhor tinha preparado algo para mim, o inimigo estava tentando impedir. O PAC, irmãos, é um lugar de descanso, é um lugar maravilhoso. Lá nós somos ensinados a exercitar mais nosso espírito, nós somos ensinados a amar as pessoas, ensinados a obedecer, né?
Os irmãos estão a todo tempo te ajudando, né? Você é tratado com amor. O que você... nos últimos dias eu estava tendo muito problema na minha coluna, estava me incomodando muito, sabe? Eu já estava até meio que analisando, não vou aguentar. Irmãos, levei reserva de remédios, né? Cheguei lá, não senti dor na minha coluna. Caminhamos tipo doido, né? Andamos todo lado e tal. Só alegria, né? Na leveza, assim. Sabe, quando nós somos levados no espírito, a leveza, porque nós somos levados em asas de águia, né? Nós vamos flutuando, né? Amor pelas pessoas, né? Nós saímos para orar pelas pessoas, né? Nós vimos na imersão na palavra, quando nós oramos pela pessoa, nós levamos cura para ela e nós somos curados, né? O Senhor opera na essência da pessoa a transformação, né? E essa transformação vem de dentro para fora. E essa pessoa tem a história mudada, né? Quantas pessoas que nós oramos, que talvez não declararam para nós, que seguraram o pedido em oculto, que estavam com o casamento destruído, até mesmo pensando em tirar a própria vida, né? Mas um dia o Senhor vai nos revelar, né? Graças a nós seremos honrados, né, com pessoas, né? Na nossa coroa vai ser com pessoas. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Nós estamos no melhor lugar. E isso tem incomodado Satanás. Ele não quer isso. Ele quer criar distrações. Ele vai levantar muitas coisas para nós não estarmos junto com os irmãos, né? Mas queira estar com os irmãos, né? Esteja declarando a tua casa: eu quero estar com os irmãos, né? Eu quero estar com os irmãos. Até mesmo, né, hoje, onde estão nossos adolescentes, parte deles, né? Tem 4 em Santo Ângelo, né? Mas estão representando todos os adolescentes da igreja, né? Os que não puderam ir estão sendo representados lá, né? Salvando famílias, orando pelas pessoas. Nossos filhos estão no melhor lugar, irmãos, né? Onde estaria nossos filhos se não tivesse, o Senhor não tivesse dado a casa adolescentes, né? Essa preocupação já vinha me incomodando há tempo, né? Não é suficiente nós crescer nossos filhos aqui na vida da igreja. Eles têm escola, eles têm atividades sociais lá fora, e o inimigo está lá, a morte está lá operando, irmãos. Mas graças ao Senhor nós temos que valorizar a casa dos adolescentes, né? Valorizar os irmãos, né? Vamos lembrar dos irmãos que servem ali, mandar mensagem para eles, né? Eles são fracos, eles têm fraqueza, né, Rodrigo? Se cansam, nós temos que estar orando por eles, né? Graças ao Senhor, os irmãos têm se levantado para cozinhar lá, e quem não se levantou ainda, não sei cozinhar direito, só estou com um braço, né, Argenes, mas eu quero estar lá, né? Eu quero estar lá fortalecendo os irmãos, né? A irmã Genesi tem um problema na coluna, mas eu vou lá fazer um chimarrão para animar os irmãos que estão cozinhando para o meu filho, né? Aí eu veni, né? Eu quero estar lá. Senhor Jesus, amém? Então nós temos que nos envolver, irmãos. Quando nós nos envolvemos, nós somos envolvidos, né? Essa água viva, ela está jorrando, irmãos, e nós temos que nos jogar nela. Essa água, ela nos lava, né? Está nos lavando, também está nos enchendo de vida, Senhor. E quando nós saímos, tem vida, né? Nós falamos com as pessoas, ecoa poder, amém? Jesus é o Senhor, amém. Só porque eu falei que eu queria começar, ele me deixou aqui agora. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Maravilhoso, né, irmãos? O que o irmão Vonei comentou e compartilhou conosco aqui. Eu anotei alguns pontos aqui que eu queria tocar e desfrutar um pouquinho com os irmãos. Ó Senhor Jesus. A gente está recebendo essa água, né? Está sendo servida para nós uma água fresca. Todos os dias, isso aqui nos serve uma água fresca. Senhor Jesus. Hoje eu pude provar do cuidado e do amor dos irmãos, Senhor Jesus, porque
É pesado quando a gente fica sozinho em todos os serviços aqui, música, transmissão e tudo mais, né? Aí as irmãs vieram para me ajudar ali, para me auxiliar na transmissão. A Saruê e o Jefferson vieram para me ajudar na música. É maravilhoso ver que a gente está sendo cuidado, que a gente está sendo suprido e que a gente está recebendo essa água. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E isso, quando a gente recebe, nos preenche e jorra de nós. Transborda. Ó Senhor Jesus. E o mundo, como o irmão Vanei falou, é cheio de coisa que tenta nos preencher. Só que tudo isso é passageiro. Tudo que está ali é passageiro, é uma coisa que pode vir um pouquinho, às vezes pode parecer uma coisa boa, mas no final não é. Qual que é a única coisa boa? É a palavra, irmãos. A palavra que nos enche e que nos transforma. Que aqui fala na sexta, hoje, né, no sábado, fala assim, o que o irmão Vanei compartilhou: se você ama a palavra e crê que ela pode curar e faz a obra de Deus, perceberá que toda palavra que ele fala não é uma forma de repertório de doutrina em nossa mente. Toda palavra de Deus exige uma ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Não adianta só eu ler. Eu preciso pegar aquela palavra e transformar em alguma coisa, e ela precisa transformar alguma coisa dentro de mim, e eu preciso ter uma ação. A palavra não volta vazia, irmãos. Ela não volta vazia se você se dispor a executar ela, se você se dispor a estar ali por ela. Senhor Jesus. Outra experiência que eu tive essa semana, irmãos, eu estava num dia muito ruim, totalmente sobrecarregado. Briguei com os meninos que trabalham comigo. Acho que foi na quinta ou na quarta-feira que a gente teve uma discussão, antes de meio-dia. E eu fui almoçar chateado, sozinho, tanto que era para a gente almoçar junto. Eu fui almoçar chateado, sozinho. Deixei os meninos ir almoçar junto e eu fui almoçar sozinho, né? Eu sentei no restaurante para almoçar, na avenida aqui, né? Chegou o meu prato na minha mesa. Eu dei a primeira garfada, quando eu estava com o garfo na boca. A mesma menina que abordou o Vonei, com a sacolinha, com a simplicidade dela, chegou na mesa, bateu em cima da mesa: com licença, posso orar por você? Irmãos, aquilo me quebrou. E é o que o Vonei falou. Poderia muito bem dizer: eu sou irmão, não sei o quê. Eu só falei para ela: sim, pode. Ela orou comigo ali e tal. Aí depois que ela terminou de orar, eu falei para ela: eu sou irmão da igreja também, irmã. Você não lembra de mim? Você estava lá, eu estava lá sábado e tal. Dela: tá, você estava na música e tal. Começamos a conversar, né, irmã? Acho que ela é argentina, venezuelana, não sei. Mas a gente não pode perder essa simplicidade, irmãos. Se a gente for abordado, a gente não pode perder essa bênção. A gente não pode perder essa bênção de aceitar essa oração e desfrutar dessa oração também. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. O Evangelho de João quer mostrar o contraste da religião morta com o poder da vida. Podemos tomar como base tudo que aprendemos na Bíblia, na esfera do Novo Testamento, com as nossas estruturas na igreja para adorar e servir a Deus, formando nossa religião, sem o poder da vida que vem da palavra de Deus. Irmãos, a religião é uma praga mesmo, né? Porque por mais que a gente foi liberto da religião no passado, hoje nós podemos usar o conhecimento que nós temos e criar nossa própria religião. É algo maligno mesmo, né? E o segredo, o Vonei leu um versículo que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, foi o 14, né, Vonei, que tu leu? Senhor Jesus. Ele fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O segredo de toda a palavra profética que nós temos recebido hoje, irmãos, é que nós não podemos olhar ela como o homem natural olha. Porque é impossível, né? Esse dia eu estava tendo comunhão com o irmão, ele falou assim: mas não tem lógica. Eu falei: esse é teu problema. Você está usando a lógica para entender algo espiritual? Não tem como usar lógica. Realmente as coisas de Deus não tem lógica. A fé é você crer
contra o mundo todo. Não tem lógica você crer. Entende, irmãos? Então, o nosso caminho da simplicidade é receber a palavra, crer na palavra, praticar a palavra. Aí nós temos experiência que confirma essa loucura. Entende? A experiência que faz sentido na minha vida. Se eu não tiver experiência, vai continuar sendo uma loucura fora de mim, né? Mas olha só o que ele fala no versículo 9 em diante, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o homem natural, ele não tem capacidade de compreender ou perscrutar as coisas de Deus. E também a palavra que foi muito falado, né? Porque assim, irmãos, qual que é o que a gente viu essa semana? O problema é que esses homens, né, os líderes religiosos no passado, eles não queriam perder o controle sobre a vida das pessoas, né? Isso dava não só um status social para eles, mas dava até um poder econômico também para a vida deles. Então, eles tinham que controlar a vida das pessoas. Isso é o que a religião, de maneira geral, faz também, né? Com ameaças, né? Se você não fizer isso, né, o inimigo vai te pegar e tudo mais, né? E aí começou também uma série de desvios totalmente da palavra pura de Deus, coisas absurdas que não tem nenhuma referência bíblica. Mas por quê? Começou de uma maneira muito sutil. Eles perderam a direção da palavra profética no começo. Eles ficaram sem rumo. Eles tinham apenas a Bíblia, né, como um campo aberto. Começaram no começo a tirar algumas bases bíblicas para as práticas. Mas com o tempo eles começaram a acrescentar coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E chegou ao ponto deles esconder a Bíblia. Os irmãos não tinham mais acesso à Bíblia, entende? E aí se tornou uma degradação total, né? Transformando grandes mentiras, grandes heresias, em verdades impostas na vida dos pobres irmãos que tinham que seguir aquilo, né? Mas então, irmãos, o importante é perceber que toda essa degradação ocorreu quando eles perderam a direção de Deus, da vontade de Deus para aquele momento. Não tinha alguém falando a palavra profética, dando esse norte, ó, a vontade de Deus nesse momento é essa. Senhor Jesus, e eu não vou ler aqui por causa dos irmãos, mas os tessalonicenses, eles creram na palavra do apóstolo Paulo. Eles tinham certeza que aquela palavra que Paulo estava falando era o falar de Deus. Eles receberam não como palavra de homens, mas sim como de fato era a palavra de Deus. E ali fala que essa palavra, por eles crer, essa palavra operava dentro deles. Entende? Senhor Jesus, essa palavra que nós temos recebido está operando em nós. É pouco a pouco, dia a dia, mas nós estamos praticando, tendo a experiência que comprova esse falar. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, é maravilhoso a gente poder sair às ruas e ver o operar da palavra profética, né? Senhor Jesus, hoje nós saímos ali com os irmãos, a Paula estávamos juntas ali, Senhor Jesus, e a gente teve uma rica experiência com uma jovem, né? Eu até falei para o Rodrigo, fiquei impressionado, assim, a palavra profética, irmãos, é a nossa segurança. A palavra profética, ela se cumpre não em quatro paredes, né? Para mim ver e desfrutar, eu preciso estar na rua, eu preciso estar praticando. E não a rua a questão, né? Os irmãos que trabalham têm testemunhado aqui. A rua é onde o Senhor nos envia, né? Senhor Jesus. Mas hoje eu tive duas experiências, assim. Uma que eu perguntei, posso orar por você? Uma mãe com 2 filhos, né? Um era menorzinho, um adolescente. E daí ela falou, pode, mas foi indo. E o filho dela parou. E daí eu falei, não, então espera, né? Eu estava com a Bia e com a Giovana. E daí ela falou, não, pode orando, eu tenho que ir. E daí ela pegou, e o menino falou assim, vem aqui, né? Daí ela falou, não, vem. Daí ela voltou e puxou ele e foi, né? E daí eu falei, puxa, olha a simplicidade, né? Ela falou que queria, o filho parou,
né, o adolescente ali, mas ela, né, não aceitou na verdade. E outra vez estava passando uma adolescente com a irmã dela, e daí estava com o telefone, assim, né, numa ligação no Viva Voz, eu falei, posso orar por você? Daí ela, pode, e a irmã dela já tinha ido, assim. Daí ela pegou o celular, vem aqui, desliga o meu celular, né? E daí eu chamei a Paula, falei, Paula, vem aqui, né, comigo para a gente orar por ela. E ela, a adolescente super receptiva. Daí eu falei, quantos anos você tem? 13 anos. Mas ela alta, assim, linda, né, uma jovem linda. É uma expressão linda quando eu falei assim, né? E ela desligou o celular, né, estava iniciando uma chamada, desligou o celular. E todo momento sorrindo, assim. A Paula orou, a gente fez a imersão, né, que é uma loucura porque as pessoas não entendem. E a irmã dela mais fechada, assim, né? Mas ela com uma alegria. Eu falei para o Rodrigo, falei, amor, né, olha a simplicidade. Os adolescentes, é a palavra se cumprindo. Eles são simples, eles são obedientes, né? E daí, graças ao Senhor, né, elas também ficaram com o kit, mas por causa da adolescente, né? Ela falou assim, você quer? Ela falou assim, eu quero. Ela falou, então tá, então eu fico com um, você fica com o outro, né? E daí, quando elas foram, eu vi que ela abriu e já deu um para a irmã dela e ficou com o de jovens para ela, né? E daí até eu falei, ó, nós temos a casa de adolescentes, temos reuniões. E daí, como ela era de maior, a irmã dela, né, mais velha, daí eu falei, ó, posso pegar o teu contato, que daí eu te passo os dias e tal, daí você traz a tua irmã. Daí ela falou para a Paula, não, pega o meu mesmo, né? Então, uma adolescente muito intrépida, assim, e sabendo que, né, eu fiquei assim, a palavra se cumpre na rua, irmão, Senhor Jesus, né? Eu só preciso crer e obedecer. Eu falei, os adolescentes, né, é uma palavra para eles, e está se cumprindo. Creia eu ou não, né? Mas eu peço, Senhor, eu quero ver também. Eu quero fazer parte disso, né? Eu quero que a minha filha também faça parte disso. Porque hoje ela é uma criança, mas ela está crescendo. E eu estou vendo os adolescentes tendo experiência, né? Eles estão vendo, vem e vê. Irmãos, quem está trazendo? É eles. Pela simplicidade, eles estão convidando. A casa de adolescentes, cada pouco tem um adolescente novo, né? Eu fico sem ir, eu fico 1, 2 reuniões, eu falo, quem que é aquele dali? Não, já está vindo, né? Senhor Jesus, pela simplicidade, eles convidam, né? Eu ainda penso, mas se for, né? Será que vão gostar? E não, eles trazem, Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Jesus, aleluia, amém. De terça-feira fala assim, a palavra que Deus fala à igreja não é para ser acumulada ou se tornar repertório de pregações. A igreja precisa executar a vontade de Deus e para isso precisa ouvir a palavra que vem de sua boca. O irmão acabou de falar aqui que os tessalonicenses, eles creram. A palavra que opera é só a palavra de Deus. E eles creram com simplicidade. Hoje de manhã, eu tenho uma experiência, isso prova que ouvir uma bela de uma mensagem, não é? Quem não gosta? Todo mundo gosta de ouvir uma palavra inspirativa, de encorajamento, uma palavra boa, né? Aquela palavra, sabe? Aquela palavra de graça. Todo mundo gosta de ouvir. Mas depois de ouvir uma palavra dessa, você fica no teu cantinho, sentadinho, muito bom. Puxa, que palavra, hein? Que palavra maravilhosa, que pregador, mas não mexeu com a sua vida, não tirou você da sua cadeira. Então essa palavra, me desculpa, mas ainda é doutrinária. É uma palavra de conhecimento, né? Que acumulou ali e tal. Agora a palavra, irmão, espiritual, que o Rodrigo acabou de ler ali, a palavra espiritual, ela produz algo, ela mexe com você. Ela tira você da zona de conforto. Uma palavra boa, muito bom, você não muda nada, tu continua ali.
Agora, a palavra profética, irmão, sabe por que ela incomoda o diabo? Sabe por que o diabo mira os canhões lá, do inferno, estão voltados para a palavra profética? Porque ela tira você da zona de conforto. Ela põe e fala para a gente, vamos praticar. A igreja é para executar a vontade de Deus. Bom, o senhor vai levar mais 1000 anos para voltar? Não, o senhor conta com a igreja está aqui para executar. A nossa tarefa é isso, irmão. Nós temos uma comissão. O filho, ele é fiel ao pai, ele recebeu uma comissão do pai, ele é fiel em executar essa vontade. Só que o filho agora está limitado, ele se tornou o Espírito. E o Espírito fala da igreja. Não é o título do livro? Quem tem ouvidos? Você tem que pedir, Senhor, me dê ouvidos. Eu não quero ter apenas ouvido para ouvir bonitas mensagens, para coçar a minha né? Não, eu tenho que ouvir o que o Espírito está falando. E o que o Espírito está falando é o que a igreja precisa executar. Nós ouvimos e saímos daqui, irmãos, ir para a rua. Não é? Levar esse evangelho do reino. Isso para testemunho, e isso vai apressar a volta do Senhor. Então nós não queremos, nós queremos a palavra profética, e ponto final, é essa palavra que mexe conosco. Hoje de manhã, eu vi a live, confesso que você nunca está muito afim de sair não, né? Ir lá e tal, ficar ouvindo um monte não, e hoje fui bastante não, viu? Depois de ouvir a palavra profética, irmãos, a live, sabe, que negócio queimou dentro de mim. Falei, eu preciso sair. E saí com os irmãos. Estava ali naquele ambiente alegre, feliz, sabe? É isso, irmão, que mostra. Você está num ambiente de paz, é um ambiente de reino. Você está ali reinando. Mas quem me fez sair? Alguém me convenceu que eu tenho que ir? O Espírito. O Espírito. A palavra profética é o Espírito. A palavra profética é o Senhor falando. É o Senhor falando. Por isso que ele mexe conosco, irmão. Aí à tarde eu falei, eu vou fazer a transcrição. Ouvi tudo de novo a live e peguei na íntegra, anotei cada palavra né, que o nosso amado irmão Pedro falou. Né? Anotei tudo. Amanhã eu vou compartilhar mais alguma coisinha, tá? Mas isso, irmão, quando o Espírito fala, ele opera em nós. Uma bela mensagem não opera em nós. Apenas não muda a sua vida, apenas acumula conhecimento. Nós queremos a palavra viva de Deus. Essa palavra profética mexe conosco, muda a nossa vida, transforma a nossa vida. É isso que nós queremos, irmãos. Ponto final. A igreja está sendo edificada, o evangelho está sendo pregado e o Senhor vai voltar. E nós queremos ser esses vencedores, participar dessa vitória. Ó Senhor Jesus! Amém. Hoje eu quero falar um testemunho. Eu tinha um problema na cabeça há 13 anos, né? Aí, mês passado eu me consultei com o médico, né? Daí o médico disse assim, não faço ideia que você tem, né? Eu já cansei de médico fazer ressonância e tudo. Todos dizem, não faço ideia, não tem nada. E sempre aquele problema. 13 anos eu sofrendo com esse problema. Aí foi domingo, agora, né? Nós primeiro vimos a palavra do Pedro, né? E eu estava ruim, mas muito ruim, que fazia quase 2 meses que eu não vinha na reunião. De tão ruim que eu estava. E então, daí, terminando o Pedro, aí o Wilson e a Jordana foram lá comigo e oraram. Mas eles não oraram pelo meu problema, mas sim usando a palavra profética. E daí, eu fui no quarto, e realmente eu pedi para o Senhor, eu quero ter essa experiência de crer que o Senhor pode me curar. Como aquele oficial, né? Ele creu e o filho dele foi curado. Né? Eu disse, eu quero ter essa experiência também, Senhor. Irmãos, não deu 10 minutos, eu não tinha mais nada na cabeça. Estava livre. Eu disse, meu Deus, né? Eu devia ter feito isso há muito tempo. Mas eu sempre tinha uma fé. Por que o Senhor não me cura? Por quê? Porque só por quê? Mas eu não estava crendo na palavra do Senhor.
na palavra profética. Eu tenho, né, esse testemunho que a palavra profética funciona. Ela funciona para todas as coisas, para tudo que a gente tem no nosso viver, em todas as coisas, é a palavra que é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vou repetir a frase que foi falada hoje de manhã na live. Contra fatos não há argumentos. A palavra profética faz a obra de Deus. E realmente a gente vai vendo isso na prática e na experiência. O dia que eu não entro muito na palavra, porque hoje não basta ler, porque o tempo avançou, foi dada essa visão maior a respeito da imersão, que não é uma mágica, é você repetir, comer, mastigar cada frase que está em Jeremias. Tudo está na Bíblia, irmãos. Hoje foi falado outra coisa, que a patrulha sabática é os irmãos que ficam tentando ver coisas erradas, é porque não experimentou. Experimenta. Está tudo na Bíblia. Imersão está na Bíblia, grito de guerra está na Bíblia, pregação do Evangelho está na Bíblia, comportagem está na Bíblia, tudo tem referência bíblica, ninguém está inventando nada. E quando a gente pratica, qual que é o termômetro? Alegria. A gente olha para os irmãos, a gente vê as igrejas que estão praticando, um semblante limpo. Sim, feliz. Isso você vê no semblante. Irmãos que não estão praticando, igrejas todas, às vezes seguindo um outro caminho, você é a fisionomia fechada, pálida, é uma palidez, é uma falta de brilho. Então, isso é uma grande advertência para nós. Nós temos tudo, vamos seguir na alegria, na verdadeira felicidade. E não dá para perder nada, irmãos. Hoje fui muito encorajada nessa live do PAC também. O que me encorajou demais também foi o testemunho do irmão Daniel Silva, que é filho do irmão Reinaldo de Belo Horizonte, precursor da comportagem. Ele nasceu na vida da igreja, os filhos dele nasceram na vida da igreja, mas com problema psicológico e psiquiátrico gravíssimo. Jovens de 17, o menino de 13, com síndrome do pânico, terrível, indo em psiquiatra, tomando medicação e não estava tendo uma solução. E ele testemunhou que quando o ano passado foi falado da imersão, na hora, o Senhor tocou seu coração e ele falou para a esposa, a solução está aí. E na hora ela começou a praticar, sem nem saber como era. E foi indo, e depois com o advindo da casa dos adolescentes, mas ele falou, a minha casa é outra, meus filhos são outros, a minha casa é uma casa alegre, uma casa que pratica. Então, como é que eu vou falar que não funciona ou que não é de Deus? As coisas de Deus são assim. E aqui está falando, né, que da nossa parte, o Senhor fala, da nossa parte é executar. Se você quiser ver o milagre antes, para ver se a palavra é de Deus, você não vai ver o milagre, porque você está duvidando da palavra. Agora, se você crê, pratica, executa a ordem de Deus, o milagre vai seguir. E olha aqui, o Senhor estava ali, estava em Nazaré. Era a terra dele ali, mas ele quase não fez nada ali, porque tinha incredulidade. Passou por Samaria, um povo indigno, mas através da mulher samaritana, ela foi salva daquela situação degradante, foi, pregou o evangelho, trouxe a cidade inteira, e eles tinham sede. Então o Senhor se demorou mais um pouco ali. Então, quando nós apreciamos a palavra, Jesus fica conosco. Agora, quando nós não apreciamos, não comemos, não desfrutamos, não vamos ter a presença viva de Jesus. Então, realmente, irmãos, encorajo os irmãos a ver essa live do PAC e todas as outras, não perder nenhuma palavra. Rapidinho, só semana passada eu não compartilhei, mas minha experiência no PAC foi espetacular. Não por causa de coisas tão assim, mas eu sabia
que o Senhor ia me dar experiências de mais tratar com a minha pessoa. Eu já sabia isso no meu íntimo e eu fui preparada para isso. E realmente o Senhor me tratou, me mostrou muitas coisas nas circunstâncias, mas às vezes até ali em sofrimentos pontuais, o sofrimento era por causa da minha pessoa. Os irmãos são espetaculares. Uma hora que eu estava pensando em desistir até. Eu falei, Senhor Jesus, eu nunca fui de desanimar, de roer a corda, mas eu acho que hoje chegou o dia. Eu acho que eu vou embora, né? Aí falei com o irmão, eu não estou tendo condições nem de abordar, quanto menos de orar e de oferecer o livro. Ele, calma, já estou indo aí. Um jovem de 20 anos, amoroso. Falou, irmã, não falou vamos imergir ou vamos orar? Vamos tomar um café, vamos tomar um lanche. Conversamos, brincamos, depois imergimos e depois voltamos. E eu vi que muitas vezes eu não estava pedindo ajuda, mas aí eu falei para ele, o que você está orando? Ele falou, estou orando essa frase. Aí ele falou, entra no restaurante. Eu entrei, abordei um não, na quarta sim. Orei aquela frase, a pessoa ficou emocionada e ficou com o kit. Então eu vi que eu preciso de simplicidade, de obediência, de pedir ajuda, de reconhecer que eu não sou nada, mas eu estou aqui apenas como um vaso para ser útil para o Senhor. Jesus é o Senhor. Não tenham medo de ser aperfeiçoado no PAC. Alguns irmãos realmente não têm condições de ir, mas quem tiver, vá, porque vale a pena. Jesus é o Senhor. Amén. Loado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Jesús es el Señor. Un abrazo a toda la familia de iglesia. Familia alegre siempre, encorajado en nombre del Señor. Y la inmersión diaria, el día de hoy, el cuarto ítem que nos fala, físicamente era imposible que el Señor estuviese en todos los lugares, mas agora como espíritu, Ele está junto de você, en cuando está leyendo un libro, el trabajo, y lo más importante que nos fala aquí es que sin limitación, hermano, aún así en nuestro espíritu, y qué maravilloso, en verdad, con certeza, falo que en cada día de nuestra vida, el Señor siempre está ahí, aguardando, peleando la batalla por nos. Esta experiencia realmente es testimonio que Dios me ha podido permitir vivir. Estoy muy agradecido porque son momentos de aprendizaje y realmente me ha permitido ver realidades de otras cosas que en mis 34 años de edad no había podido olear. Y me ha permitido vivir muchas oportunidades de poder hablar a otras personas la palabra de Dios, que quizá está en un momento más crítico y Dios me ha usado también por mi familia. Toda mi familia está en la Venezuela y ellos fican preocupados por mí y luego al último me falan, yo quería dar un aliento para usted y usted ahora me da un aliento a mí, porque me fala con tanta alegría, no te fico desesperado ni nervioso, te fico alegre, me falas con realidades y es maravilloso porque otra persona que no conoce al Señor quizás reniega de Él y fica triste, falando cosas erradas, y realmente la inmersión de la palabra, hermano, me ha fortalecido muchísimo, mucho. Me siento tranquilo, agradecido mucho con la nación de aquí de Brasil, realmente. Esta aquí es mi quinta cirugía que he tenido en mi vida, y anteriores había sufrido mucho por la carencia que acontece, que he atravesado mi país, ¿no? Mas aquí no ha faltado nada, hermano. He sido bendecido, abençoado. Muito. Hermano, mi accidente no trabajo
Realmente foi um milagre de Deus, porque ele foi que me liberou daquela máquina. Abonei, falei que uma vez que aquela máquina giratória, ela pegou minha luva e estava, não sei como fala, mas estava pegando todo o meu braço, né? E minha desesperação, eu nunca lembrei de desligar a máquina, porque estava ficando desesperado só puxando meu braço. E o momento quando a máquina me bateu, o capacete foi que desligou a máquina. Se não hubiese desligado a máquina, hubiese acontecido outra coisa, né? Porque já ele me estava atrapando. Mas foi o Senhor que está aí. Amém. Quando eu consegui, o Senhor me conseguiu liberar, eu lo que hacía era invocar o nome do Senhor. E os irmãos que me auxiliaram na empresa, eu não estava chorando nem nada, só invocava o nome do Senhor. E muitos me falavam, ¿qué tú estás falando aí? E eu, não, solamente fiquem tranquilos. Já daqui a pouco chega a ambulância e todo vai estar tranquilo, meu irmão. E eu, oh Senhor Jesus. E assim fui até o hospital e estou aqui, meu irmão. A palavra é vida e edificação totalmente e temos que estar dispostos a abrir nosso coração para que Deus trabalhe em nós. Não permitir que nosso coração se endureça, meu irmão, por qualquer coisa del mundo, não. Temos que parar aí e invocar o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Para Deus fazer a obra, por um lado, Cristo precisa falar a palavra. E em contrapartida, nós precisamos crer na palavra que Ele fala. E crer não é ver os sinais primeiro. É reagir, praticar e ver os sinais depois. Eu estava desfrutando em casa, ontem também fui na casa do Paza, né, lá da Eliane e do Leucimar. E eu toquei numa parte ali da transformação da água em vinho. Bem interessante assim para mim, né? Eu me encorajei bastante. Quando acabou o vinho, né? E a mãe de Jesus veio e falou assim, falou pro Jesus, né? Ó, acabou o vinho. Aí o Senhor falou, que tenho eu contigo, mulher, né? Ainda não é chegada a minha hora. Não foi deselegante com ela. O trecho ali fala de uma maneira que ele só obedecia o falar do Pai. Ele não é chegado a minha hora, quer dizer, o Pai tinha que falar para ele começar os sinais. E ainda não era esse momento. Aí na sequência, o Senhor Jesus manda os serventes encher as talhas de água. E essas talhas, elas tinham entre 2 e 3 metretas, né? Isso dá em torno de 80 até 120 litros, né, de água cada uma. Essas talhas eram 6. O povo bebia lá na festa, hein? Senhor Jesus. Isso que era no finalzinho da festa ainda, né? E aí, encheram as talhas de água sem perguntar e sem questionar. Olha só que coisa. Isso é maravilhoso. E aí Jesus então fala para ele, ó, tirai e levai ao mestre-sala. Mestre-sala era o mordomo-chefe. Era um formador de opinião. Vamos falar desse jeito, né? E aí ele provou e falou assim, chamou o noivo. E falou, como todo mundo serve o melhor vinho, e depois, quando todo mundo já está meio tchuco, né? Aí serve o pior, porque daí não vai ver a diferença, né? Está bêbado mesmo, não tem problema. Aí o noivo não sabia responder a pergunta dele. Porque ele não estava por dentro do que estava acontecendo, né? Aí, entre parênteses, está escrito assim lá na Bíblia, né? Se bem que os serventes o sabiam. Aí eu toquei numa coisa. Se você quer tocar e tu quer ver o milagre acontecer, tu tem que ser o servente. Na mão do servente que tudo aconteceu. Eu não sei se foi na hora que eles tiraram a água da talha, ou foi no caminho, mas em algum momento na mão dos serventes o milagre aconteceu. A mesma coisa naquela situação dos pães.
e os 2 peixes, né? Os 5 pães e os 2 peixes. Jesus orou, mandou sentar na relva de 50 em 50, e o pessoal distribuiu os pães e os peixinhos para eles. Não cresceu na cesta o pão e o peixe. Conforme ia distribuindo, não acabava. E sobrou 12 cestos. Então, todos esses pontos que o irmão está mencionando, do Evangelho de João, mostra que a palavra faz a obra de Deus. E essa situação que a Elvi falou do problema que ela já vinha, a gente vinha sofrendo com isso há um tempão já, né? E o que nós tocamos lá de noite no domingo, a palavra faz a obra, né? Aí o que nós tocamos? Que obra que a palavra faz? Todas. Todas as obras. O que você pensar, se você crê, a palavra faz. Jesus é o Senhor. Só quero completar o que o Wilson está falando aqui, porque nós, muitos anos na vida da igreja, nós sempre falávamos que nós batíamos no peito, porque nós éramos aqueles que ouviam a palavra, mas gostariam muito de ter a veracidade da palavra, né? Que são aqueles que praticavam a palavra. Não é isso que nós falamos, não? É. Que nós somos aqueles que ouvem a palavra e querem ter a veracidade da palavra. Mas como é que você tem a veracidade? Por meio da prática. Amém. Não é isso, né? É verdade. E aqui a palavra que fala no sábado assim, que o Evangelho de João quer mostrar o contraste da religião morta com o poder da vida. Amém. E o ponto 2 fala assim, o princípio da religião é buscar sempre melhorar a sua conduta até a perfeição para agradar ao Senhor. Então, o que nós estamos vivendo na vida da igreja hoje, eu tenho tocado assim, o que nós estamos vivendo na vida da igreja é algo real. Amém. A palavra profética é proferida e quando nós provamos a palavra, praticamos, exercitamos nosso espírito, somos obedientes, nós provamos do quê? Da veracidade da palavra. É verdade. E ela se cumpre. Amém. E quando nós vamos fazendo e vamos andando e vamos praticando, sem questionar, os milagres vão nos acompanhando. É isso que eu estou tocando. É tipo assim, se nós estivéssemos hoje vivendo como a igreja, a religião tem vivido nesses 19 séculos, o que estaria acontecendo com cada um de nós hoje? Nada mais é do que nós ia sempre só melhorar a nossa conduta, né? Uma conduta no sentido assim de muito conhecimento, um cabeção. Desculpa, não sei se eu estou, me perdoem. Nós diríamos que uns cabeção desse tamanho assim, conhecedores da palavra. Nem a igreja em Éfeso. Todos os apóstolos colocávamos em a prova, né? Botava a prova, os caras são bons mesmo, né? Mas e onde está a vida? Onde é que está a vida e a edificação? Onde é que está a realidade de todas as coisas, irmãos? Senhor Jesus. Então eu toco assim, irmão, nós estamos aqui, não está sendo transmitido, né? Então dá para. Somos irmãos, estamos em poucos irmãos aqui. Não sei, nós somos irmãos. O que eu toco assim? Nós estamos aqui para potencializar um ao outro. Amém. Botar fogo um ao outro. Amém. Aprovar da palavra. Eu quero dizer assim, eu já conheço, você já me conhece há quantos anos? A maioria de vocês aqui, o meu Wayne, a irmã Jô, o Lucimar faz pouco tempo, mas o Davi, você, nós já estamos aqui praticamente, irmãos, há 17, 18, mais de 20 anos, juntos, servindo juntos, entendeu? E eu quando olho para os irmãos, eu tenho um maior amor, vocês são minha família, né? Então, Amém. assim, quantos anos nós estamos juntos? E quando eu olho para os irmãos, eu não vejo ninguém aqui, irmãos, que está aqui para passar a perna um no outro, não vejo ninguém aqui que está aqui para, Senhor Jesus, para prejudicar ou para tomar, ou para, como é que posso falar? Não é isso que eu queria falar também, mas eu quero dizer assim, nós estamos aqui para potencializar, edificar a igreja, se encorajar, para avançar. Então, assim, são todos, eu quero dizer, todos aqui são todos pessoas trabalhadoras, pessoas sérias, né? Somos pessoas sérias, gente. E nós estamos fazendo de tudo para trazer o Senhor de volta. Amém. Nós servimos o Senhor, deixamos o nosso tempo, muitas vezes, de descanso para servir o Senhor. Acho que não temos um grupo de irmãos que trabalharam a semana inteira, estão lá em Santo Ângelo hoje servindo ao Senhor. Amém. Cara, desculpa, é cansaço, é distância, perigo na estrada, coloca a mão no bolso. Cara, a religião não faz isso, a religião transforma o quê? Pessoas, grandes líderes, pessoas totalmente eloquentes, né? Falam a palavra do Senhor, tudo, mas não estão no terreno certo. Por que nós estamos desfrutando tudo que nós estamos desfrutando hoje?
por nós estarmos no terreno certo, sermos obedientes ao falar profético, estamos ouvindo a palavra, praticando, nos encorajando. O tesouro da palavra profética, que é a igreja de Filadélfia, estão sendo destrancadas para nós. Então, assim, se nós estivermos praticando, ouvindo, buscando a veracidade na prática da palavra, as coisas vão acontecendo. Então, tipo assim, eu queria passar esse meu sentimento, não sei se eu perdoe, meu Senhor Jesus. Quer dizer que nós estamos juntos, irmãos. Nós estamos aqui nós temos que nos encorajar, porque tem muitas coisas acontecendo. Essa palavra nós estamos ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça. É que o Senhor quer nos alertar. É verdade. Vamos permanecer juntos, avançando. Amém. Amém? Amém. Senhora. Ora, Não, senhora. senhora. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Posso orar por vocês? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Amém. Obrigado pelo teu falar. Amém. O teu falar nos encoraja. Amém. O teu falar nos supre. Amém. Nos leva a avançar. Vamos avançar. Senhor Jesus, Amém. realmente queremos crer sem duvidar. Amém. Obedecer a palavra. Amém. Realmente crer na palavra que o Senhor tem falado para nós. Amém. Senhor Jesus, Amém. para ter as experiências, Sim. para provar o que é sobrenatural. Amém. Senhor, abençoa-nos ainda, Amém. leva-nos para nossas casas, Amém. cuida de nós e amanhã traz-nos de volta. Amém. Senhor Jesus, Amém. aleluia. Amém. Amém. Jesus. Amém. Amém.